o que é a liberdade. Para falar sobre liberdade e conseguir definir a liberdade, é preciso que antes a gente consiga dizer o que ela não é. E para dizer o que ela não é, nós podemos pegar um exemplo muito comum do que se define liberdade e que está aí nos nossos dias, que é uma tendência de pensar a liberdade dentro de uma teoria liberal, que é mais ou menos assim: você é livre para fazer o que você quiser da vida. E aí se usa como exemplo, por exemplo, na economia, na possibilidade de enriquecimento, o exemplo clássico de Silvio Santos, o grande império que ele construiu nas telecomunicações. E aí se diz assim: ora, Silvio Santos já foi camelô, logo todo camelô pode ser Silvio Santos. A grande questão é que não é bem assim. Não dá para pensar que o fato de Silvio Santos ter sido camelô, que todo camelô pode ser um Silvio Santos. Que é da sua única competência, que é apenas da sua habilidade, e é apenas confiando em si mesmo e na sua capacidade que ele construiu tudo isso. E aí a gente esquece das relações de Silvio Santos, do contexto, da época, de quem estava próximo dele, né? De tudo aquilo que possibilitou que o Silvio Santos, junto com outras pessoas, construísse o império que ele construiu. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que não há o mérito de Silvio Santos, mas também estou dizendo que sozinho não se faz nada. E há uma tendência de dizer que se você não consegue é porque você é incompetente. Liberdade tem, você pode fazer o que você quiser. Agora, se não consegue, é da sua responsabilidade. Parece que a gente vive numa bolha e não está na relação com tantas outras pessoas que interferem diretamente na nossa vida. Então, gente, a primeira questão fundamental para entender liberdade é entender o que ela não é. E a liberdade não é fazer o que você quiser, sem considerar as possibilidades. Porque liberdade é você se mover no mundo e escolher dentre as coisas que lhe estão à disposição, aos possíveis que lhe estão à disposição. Liberdade tem que ser pensada a partir das circunstâncias da nossa existência, a partir do contexto que nós estamos inseridos. E nesse contexto é que nós podemos sim ter liberdade dentre os possíveis. Liberdade é a liberdade de escolher dentre aquilo que está à nossa disposição. Portanto, liberdade é situacional quando se pensa em liberdade objetiva. E esse é um lado da liberdade. O outro lado da liberdade é pensar a liberdade do ponto de vista subjetivo. Fazer de mim o que eu quiser, que é uma possibilidade, mas isso respeita a força das coisas sobre mim, como dizia Simone de Beauvoir. Isso respeita e tem que respeitar os dilemas com os quais eu acabo tendo diante das pessoas que estão à minha volta. O que dizem para mim, o que tentam determinar para mim. E a liberdade é poder escapar disso, mas não é algo fácil. Algumas pessoas conseguem mais, outras menos, dependendo de como elas viveram as relações com os outros desde que nasceram. Portanto, a liberdade subjetiva, que é fazer de mim o que eu quiser, ela necessariamente respeita as influências que eu tive. Por exemplo, objetivamente para uma mulher que está sendo vítima de abuso físico e psicológico, por exemplo, se pode dizer, mas basta ela sair de casa. E objetivamente ela tem essa condição muitas vezes. Inclusive tem quem possa acolhê-la. Mas por que não faz? Porque existindo a possibilidade objetiva de sair, ela não tem a possibilidade psicológica do enfrentamento. A sua prisão não é externa, a sua prisão é interna. A sua ausência de liberdade não está aqui se falando que ela não tem possibilidades. Ela tem, objetivamente falando. O que ela não tem são possibilidades psicológicas. De tão fragilizada, a prisão virou interna. Portanto, para se pensar em liberdade na perspectiva da psicologia existencialista, a coerência não nos deixa dizer de outra forma. Liberdade é poder se mover dentre os possíveis que você tem. E aí,
Quanto mais você conhecer a realidade objetiva do mundo, mais liberdade você tem. Quanto mais você conhecer aquilo que está à sua volta e as possibilidades, mais liberdade você tem, porque mais capacidade de se posicionar e se colocar você terá. Agora, há uma liberdade que é subjetiva, que é psicológica, e para você conseguir ter mais liberdade psicológica, mais autoconhecimento você tem que ter. Mais você se conhecendo, mais liberdade psicológica você tem. Quanto mais seguro de si, mais liberdade psicológica, mais capacidade interna de se posicionar externamente. Portanto, a liberdade tem que ser entendida diante das situações sociológicas, antropológicas, econômicas, sociais, objetivas do mundo, mas também tem que se entender a partir da construção de um sujeito, da construção psicológica de alguém, que vai dar a essa pessoa maior ou menor liberdade. Pense nisso.